Oi, gente, eu sou a Nelise Júlio Costa, sou doutora em neurociências e aqui do Neuropsicoterapia BH. Tô aqui para mais um vídeo do quadro Pílulas da Neuropsi. Já inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa comentários aí e no final, se gostar, deixa seu like, tá bom? Vamos conversar mais um pouquinho? Roda a vinheta. Bom, gente, mas como é que eu tive essa ideia de discutir com você um pouquinho dos critérios diagnósticos, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento? Na verdade, eu estava no Instagram e eu vi um vídeo que era assim, um pessoal da Fono dizendo que só seria possível um diagnóstico de dislexia, né, o transtorno de aprendizagem da leitura, mediante a alfabetização dessa criança. Fiquei pensando e assim, tecnicamente, né, conforme critérios diagnósticos, isso não é necessariamente um sentido, né? Não é necessariamente verdade, não faz sentido. E aí até entendo a colocação dessas pessoas, né? Porque faz sentido a gente estimular primeiro as crianças para a gente avaliar se elas realmente têm uma dificuldade da leitura e da escrita. Mas aí, para quem trabalha com transtornos do neurodesenvolvimento, vocês sabem quais são os critérios? Antes de mais nada, a gente precisa definir o que é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Qualquer condição que afete o cérebro em desenvolvimento, impactando na funcionalidade do indivíduo, né, e o desenvolvimento como um todo, desde a aprendizagem, questões sociais, né, e outras coisas mais, e outros aspectos da vida, né. A gente tem como exemplos de transtorno do neurodesenvolvimento, acabei de falar, a dislexia, né? A gente tem a descalculia também, tem o autismo, né? O transtorno do espectro do autismo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e a deficiência intelectual, dentre outros aí. Mas vocês sabem como a gente faz esse diagnóstico, né? E existem, na verdade, 3 critérios maiores, né? E 2 específicos aqui dos transtornos de aprendizagem que a gente vai discutir, né? E quando eu falo de critérios diagnósticos, né? De como eu vou identificar, como eu vou sistematizar, eu tô falando de como é que eu vou medir objetivamente. Do ponto de vista prático, né, descalculia, dislexia, TDAH, autismo, deficiência intelectual, são condições, como já falei algumas vezes aqui, né, que alteram o desenvolvimento, mas eu não tenho um exame que eu vou lá e faço um P300 ou uma ressonância magnética que fala assim, isso aqui é TDAH, isso daqui é dislexia, né? E é daí que se faz importante a gente discutir objetivamente como a gente pode medir esses transtornos, né? Como eu falei, a gente tem 3 critérios diagnósticos maiores, né? O critério psicométrico, o critério do desempenho, o critério de resposta à intervenção, o mais recente. Em relação aos transtornos de aprendizagem, a gente ainda teria o método da alternativa e o critério da discrepância, que a gente vai ver no final. Mas vamos entender um pouquinho cada um desses critérios para os diagnósticos. A primeira maneira que a gente tem de medir objetivamente os transtornos do neurodesenvolvimento é o critério psicométrico. Então, eu tenho um ponto de corte, né? Eu tenho um funcionamento, né, esperado para aquele perfil, para aquela faixa etária, para aquele nível de estimulação, para aquela idade, e o indivíduo tem um desempenho abaixo desse ponto de corte. Com detalhe, esse rebaixamento ele precisa ser estatisticamente, mais do que estatisticamente, clinicamente, né, relevante. Uma vez que a gente está falando de psicometria, eu estou falando de estatística. Uma medida mais segura seria 2 desvios padrões abaixo da média, né? E como é que isso é medido, né? Esse critério psicométrico. Vamos tentar dar um exemplo aqui. Eu tenho toda a população do mundo, né? E essa população tem um funcionamento esperado para aprendizagem da matemática, para habilidades sociais,
para a capacidade de atenção, né, de manutenção do processo atencional. Existe, né, antes de falar isso, acho que seria importante eu lembrar que todas as características psicológicas, né, elas estão distribuídas na população numa curva normal, né, onde a maioria das pessoas tem habilidades médias e eu tenho poucas pessoas com muito da habilidade e poucas pessoas com pouco da habilidade. E é exatamente essa distribuição normal, né? Normal é um termo estatístico que permite a gente usar esse critério psicométrico. Então, dentre a população, eu vou selecionar uma amostra estatisticamente significativa para estabelecer os critérios, para estabelecer os pontos de corte, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, um teste de inteligência, né? As escalas Wechsler. Aqui no caso, o VISC 4, que é uma medida padrão ouro da gente medir inteligência em crianças e adolescentes. A gente tem que a média de QI no mundo é 100, com um desvio padrão de 15. Né? Então, como eu falei, o que destoa da média? 2 desvios padrões abaixo ou 2 desvios padrões acima. Então, 70 seria clinicamente relevante esse rebaixamento da inteligência e 130 seria clinicamente relevante essas altas habilidades cognitivas, né? Aqui vocês podem pensar, Annelise, então 70 é o ponto de corte para deficiência intelectual? Não, já foi, né? No entanto, a gente precisa entender que essas medidas, principalmente medidas transversais, né, em sessões específicas, elas nos dão indícios, se elas são feitas de maneira refinada por um profissional capacitado. Aqui cabe ressaltar, né, que a avaliação da inteligência é restrita ao profissional da psicologia, mas todos os profissionais que trabalham nessa interface podem entender pelo menos como funciona, né? Mas mediante essas medidas de QI aplicadas corretamente e com um refinamento clínico de como foi aquele processo de avaliação, eles nos dão indícios do funcionamento do indivíduo. Então, medidas de inteligência cognitivas globais rebaixadas associado a um funcionamento, a uma funcionalidade rebaixada, funcionalidade aonde? Rebaixada social, domínios práticos também acadêmicos, aí sim a gente tem grandes indícios de uma hipótese diagnóstica, por exemplo, em indivíduos com QI abaixo de 70 associado a essas questões funcionais, né? Uma hipótese diagnóstica de deficiência intelectual, certo? O segundo critério seria o critério do desempenho, tá? Então, eu tenho os marcos do desenvolvimento. O que é esperado para cada faixa etária, né? Ou, no caso dos transtornos de aprendizagem, o que é esperado para cada ano escolar? Né? Hoje a gente tem muitas escalas do neurodesenvolvimento para serem utilizadas, são utilizadas em avaliações neuropsicológicas, mas algumas delas podem ser usadas por outros profissionais, né? Aqui, sem declaração de conflito de interesses, eu deixo a sugestão aí da escala Denver, né? Que é bastante interessante, é uma escala aberta, né, que pode ser usada também por profissionais não psicólogos. Só faça ressalva que todo instrumento que você for utilizar, você precisa ter um conhecimento técnico na área, né? Annelise, quem pode usar isso? É uma pergunta que eu vivo escutando, né? Pode usar isso quem tem condições éticas e técnicas de fazer o uso desse instrumento. Tá? Mas aqui, voltando aqui nessa questão de atrasos dos marcos do desenvolvimento, por exemplo, identificação de fatores de risco, de vulnerabilidade para o autismo, são muito identificados através desses atrasos no marcos de desenvolvimento. Quando aprendeu a sorrir, atenção compartilhada, né? Reciprocidade social, de novo. A gente tem esses critérios diagnósticos, mas eles precisam estar inseridos numa clínica, né? Em contexto mais amplo e dentro do histórico de vida do indivíduo. Se a gente parar para pensar,
esse critério de desempenho a gente pode usar muito também para os transtornos de aprendizagem, né? Então, um menino está lá no terceiro ano, supondo não, né? Se a gente considerar que ele teve uma estimulação adequada, né, no final do terceiro ano, entrando no quarto, e ele tem um atraso considerável da leitura e da escrita, né, ou da matemática, opa, isso aqui são fortes indícios para uma hipótese diagnóstica de transtornos específicos de aprendizagem. O outro critério diagnóstico, né, outra forma da gente medir objetivamente esses transtornos do neurodesenvolvimento é o critério de resposta à intervenção. Quando eu falei lá atrás a definição de transtornos do neurodesenvolvimento, eu falei de condições que impactam o desenvolvimento cerebral, tá? E são características, condições que vão acompanhar o indivíduo a vida toda. Né? Muitas vezes o profissional que está trabalhando com avaliação e com diagnóstico, ele fica na dúvida. Será que isso daqui é realmente um quadro clínico? Um autismo, um TDAH, uma descalculia, uma dislexia, dependendo de qual é a dificuldade da criança? Ou será que isso tem a ver com uma falta de estimulação? Porque pode sim, igual eu estava falando sobre atrasos na aprendizagem, né, escolar, pode ser que aquela criança, ela não foi, as práticas pedagógicas não foram adequadas ali, por N motivos, né, não vamos levantar isso. Como é que a gente então confirma? Você entra com uma intervenção e se aquela criança responde muito bem, opa, eu não estou falando de uma condição do desenvolvimento, eu não estou falando de uma condição do neurodesenvolvimento, eu estou falando de uma característica que ela é contextual àquela vida do indivíduo. Por que, Annelise? Porque eu entrei com uma intervenção e aquela criança passou a funcionar como indivíduos típicos. Né? Então, voltando aqui ao meu gráfico, né, explicando o gráfico, as crianças com desenvolvimento típico, com o passar da idade, elas vão desenvolvendo, até que elas chegam num platô do desenvolvimento daquela habilidade. As crianças com algum atraso no desenvolvimento, daqui a pouco vai aparecer aqui, que é o significado da linhazinha verde, opa, aqui nessa idade eu tô vendo que esse indivíduo funciona abaixo do par. Aí, será que é uma questão contextual ou será um transtorno do neurodesenvolvimento? A gente entra com a intervenção e aquele indivíduo potencializa aquele desenvolvimento até chegar a níveis compatíveis com o desenvolvimento típico. Demorou um pouco mais? Demorou um pouco mais, mas atingiu esse platô do desenvolvimento. Por outro lado, os transtornos do neurodesenvolvimento, né, também vão numa velocidade mais lenta, e aí, assim como o atraso no desenvolvimento, a gente entra com a intervenção. É claro que toda intervenção potencializa o desenvolvimento infantil, né, do adolescente. Só que, por se tratar de uma condição do indivíduo, os níveis de funcionamento ainda ficam abaixo do esperado para aqueles quando comparado a daqueles de indivíduos com desenvolvimento típico. Certo? Então, o critério de resposta à intervenção diz pra gente também do histórico, né? Bom, esse critério de resposta à intervenção, ele é um critério mais novo. Eu trouxe aqui só uma referência, um consenso dos maiores pesquisadores. Já é um consenso científico antigo, né? Essa publicação é do ano de 2010, mas quem se interessa em aprofundar um pouco mais nesses 3 critérios diagnósticos é o material que eu deixo. E por último, falando dos 2 critérios específicos para transtornos de aprendizagem, tá? E aí aqui eu já coloco um sinal de alerta que a gente tem que tomar bastante cuidado para usar eles, tá bom? E vocês vão entender por quê. O primeiro critério é o critério da discrepância. Vamos lá. Por definição, o que é um transtorno de aprendizagem, né? E aí focando aqui até um pouquinho a mais nessa questão de transtornos de aprendizagem, porque o que foi o que me motivou a fazer esse vídeo, né? Transtorno de aprendizagem é uma dificuldade persistente
Opa, a gente já viu essa questão da persistência, né, em relação à dificuldade. E inesperada, tá? Para aquele indivíduo. O persistente se refere à característica do indivíduo, mesmo com intervenção, e inesperado se refere ao funcionamento intelectual global daquele indivíduo. Por quê? O funcionamento intelectual global, o funcionamento cognitivo global do indivíduo, ele diz muito sobre a adaptação do indivíduo no mundo. Então, indivíduos com inteligência preservada ou com boa inteligência, é esperado sim uma boa adaptação. Quando essas dificuldades ficam acentuadas, isso fica inesperado para a questão do funcionamento como um todo. E aí, nesse critério da discrepância, a gente pega medidas de inteligência, né? Apesar do QI ser uma medida operacionalizada do funcionamento intelectual global, né? Também falei que inteligência tem a ver com a adaptação do indivíduo, tem a ver com capacidade, tem a ver com habilidades sociais, tem a ver com habilidades acadêmicas, tem a ver com habilidades de domínio prático, tá? E quando eu comparo essa inteligência, essa habilidade cognitiva global com habilidades escolares e eu tenho uma discrepância muito grande, né? No caso do critério da discrepância, a gente considera uma diferença de 1,2 desvios padrões entre as medidas, isso me salta aos olhos. Esse critério da discrepância, ele acaba sendo um critério bem interessante, mas para aqueles indivíduos que estão mais nos extremos da curva. E me explico. Pensa uma criança como uma inteligência boa, né? Vamos pensar aí um QI de, sei lá, 120, 125. Tá lá em cima a inteligência dela, né? A priori, inteligência, né, é uma medida que explica boa parte da variância do desempenho escolar. Não explica toda a variância do desempenho escolar. O que eu estou chamando de variância? Se eu penso desempenho escolar, o que explica bom ou mau desempenho escolar? Inteligência explica muito. Isoladamente é a que melhor explica desempenho escolar. Quando eu digo isoladamente, não significa majoritariamente. Não necessariamente significa mais de 50%. Mas se eu pego aqui, inteligência explicaria, sei lá, em torno aí de uns 30, 32% de desempenho escolar. E aí você tem estratégias pedagógicas, tipo de escola, nutrição, sono, as habilidades específicas como atenção, linguagem. Entenderam? Quando eu falo que inteligência é o melhor preditor isolado de desfechos, é isso que eu estou querendo dizer. A inteligência isoladamente explica muita coisa. Então, para uma criança muito inteligente, ela funcionar em relação à aprendizagem escolar, né, no caso da leitura, mais ou menos um desvio padrão abaixo da média, ela ainda está ali no funcionamento médio inferior, mas está na média. E isso, a priori, se a gente pega, por exemplo, um critério psicométrico, essa criança não seria classificada ali com transtorno de leitura. No entanto, isso está incompatível com o desempenho dela e com o que teoricamente seria esperado para o desempenho dela, tá? Esse critério da discrepância, ele é interessante, ele já foi muito utilizado na década de 90, pessoalmente, né, e também não só pessoalmente, algumas das principais críticas do uso dele envolve as próprias medidas, né? Por exemplo, a gente tem teste padrão ouro de inteligência. No entanto, as medidas de desempenho escolar ainda são medidas que não são refinadas o suficiente. Por quê? Por exemplo, se a gente pega o TDE, o teste de desempenho escolar, hoje na segunda versão dele, tá bem legal o teste, ele é muito utilizado, né? Também uma medida que pode ser usada por diferentes profissionais qualificados e capacitados para tal, mas, no entanto, é uma medida que sofre influência de questões emocionais, de questões nutricionais, de sono, familiares, de tipo de escola, né? Tanto que a gente tem aí uma diferenciação das medidas, né, das normas para escola pública e escola particular. Então, a operacionalização dessas medidas acaba enfraquecendo esse critério diagnóstico, né?
E o último, que eu vejo como mais problemático ainda, dos 5, que é um critério alternativo, né? Nos Estados Unidos e em alguns países do mundo, a gente tem dentro da própria legislação, né, essa possibilidade de usar procedimento de identificação de transtornos por medidas alternativas. Dando um exemplo, eu no meu doutorado eu trabalhei com várias medidas para a identificação de descalculia do desenvolvimento dentro da universidade. No entanto, boa parte dessas medidas ainda não estavam disponíveis ao grande público. Segundo a legislação de alguns países, no Brasil a gente também encontraria alguma brecha, mas eu vejo muito perigo nisso, né, em termos técnicos, porque nem sempre uma coisa que está sendo proposta inicialmente pela ciência, isso tem uma aplicabilidade ecológica, né? Eu estou usando esse termo ecológico, significa na vida das pessoas, tá? Ali no dia a dia. Né? Outra coisa, medidas muito recentes ainda sofrem o impacto da formação do profissional. Certo? Então, às vezes, a gente tem muitas pessoas que acabam pegando medidas aí da internet, testes disponíveis. Ok, eu não sou, pessoalmente falando, eu não condeno genericamente esse tipo de estratégia. No entanto, você tem que ser muito qualificado a usar estratégias, instrumentos, procedimentos que não estão padronizados e são consensos entre os especialistas, né? Por exemplo, falei muitas vezes aqui das medidas de inteligência, né? As escalas Wechsler, elas são consenso da qualidade dessa medida entre especialistas de todo o mundo. Tanto que a gente tem essa mesma medida, né? O mesmo instrumento no mundo todo, salvo alterações de cada cultura, certo? Bom, e qual é o melhor critério usar? Essa coisa de melhor ou pior é perigoso, né? Eu fiz várias ressalvas durante esse vídeo aqui. Eu entendo que a gente precisa medir e que aqueles 3 primeiros, eles podem ser usados por quem trabalha com diagnóstico, né, identificação de atrasos no desenvolvimento de maneira conjunta. Por quê? A gente tem o uso de recursos, né, objetivos de medida, testes, a gente tem as escalas com os marcos do desenvolvimento, profissionais mais habilitados, com mais experiências, acabam identificando esses atrasos no marco do desenvolvimento na própria clínica, né, e aí aqui em letras garrafais, vocês precisam lembrar que todo diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento é clínico com base na análise objetiva desses critérios, né? E pensar nessa história de critério de resposta à intervenção. Eu gosto muito, né, do critério de resposta à intervenção para embasar todo o meu raciocínio. E aí eu volto até um pouco no que me motivou a fazer esse vídeo. Eu só posso identificar crianças com transtorno, só posso fazer diagnóstico em crianças com dislexia depois que elas forem alfabetizadas? Médio, né? E aí, de onde é que veio minha angústia? O que você está chamando de alfabetização? Por quê? Se eu tenho uma criança de 7 anos que já vem sendo acompanhada de forma sistemática desde os 5, né, ali com uma boa estimulação escolar, sem pressão, tá? Mas uma boa estimulação de ensino de cores e ensino de rótulos. E desde lá da pré-escola já são observados fatores de vulnerabilidade. São crianças que têm dificuldade da detecção de rima, na literação. E isso já sendo identificado, a família já investe, não porque o menino já é disléxico com 5, 6 anos, mas você já investe para deixar proporcionar para essa criança que já tem algum atraso ali, aí eu tô chamando até de atraso, nem de transtorno, melhores oportunidades, né? Porque, querendo ou não, o próprio desempenho é uma medida de adaptação, né? Se você vai
tem muita dificuldade, isso de certa forma te exclui. Não necessariamente porque as outras pessoas te excluem, mas porque você não está ali funcionando na média, né? Eu não quero entrar muito aqui na discussão social, e depois a gente pode até fazer um outro pílula sobre isso. E aí essa criança que já apresenta fatores de vulnerabilidade para atraso do desenvolvimento, você intervém. E aí faz estimulação, né? Trabalha muito essa questão fonológica com a criança. Não necessariamente essa estimulação precisa acontecer no setting da saúde, mas pode ser uma estimulação bem pedagógica. E essa criança é corretamente, né, utilizando os métodos científicos disponíveis ali, melhores para a estimulação das habilidades do desenvolvimento, né, do desenvolvimento das habilidades de leitura, desde os 5 anos, e ela tá lá chegando nos 8 anos e muito atrasada no processo de alfabetização. Você não pode fechar um quadro de dislexia? Pode. Você sabe por quê? A própria estimulação é uma intervenção, porque já foi detectado lá atrás fatores de risco, não dislexia, mas fatores de risco. E eu fiz uma estimulação, não é nem uma reabilitação, é uma estimulação. E a própria resposta a essa estimulação já me dá concretude de qual é a resposta de funcionamento dessa criança mediante estimulações corretas. Entenderam a minha angústia? E no final das contas, o take home message, o que eu queria deixar é o seguinte: em se tratando de transtornos do neurodesenvolvimento, quando a gente identifica fatores de vulnerabilidade, o principal ponto é: vamos intervir. Não no sentido de começar a rotular todo mundo, mas se eu já identifico fatores de vulnerabilidade, por que não estimular? Tem uma frase que me dá certa angústia enquanto mãe, enquanto neuropsicóloga, enquanto psicóloga, que é o famoso: cada criança tem seu tempo. Sim, mais médio, né? Então, assim, é claro que os marcos do desenvolvimento, né, a aquisição das habilidades, sejam elas escolares, sejam elas de linguagem, enfim, do desenvolvimento como um todo, elas têm um range, né, um período ali para a criança desenvolver. E ninguém tem que desenvolver exatamente no marco inicial. A criança tem que ter um tempo. Mas vai chegando ali na margem final desse marco do desenvolvimento, você está vendo que a criança está com alguma questão ali, algum fator de vulnerabilidade. Não estou chamando de dificuldade, estou chamando de vulnerabilidade. Vamos estimular, vamos intervir. Até estou usando essa palavra intervir, mas se vocês ficarem incomodados, podemos usar estimular. Você sabe por quê, gente? As estimulações, de maneira geral, elas são não invasivas, que é uma estimulação pedagógica, uma estimulação de mudança no contexto comportamental, de manejo de regulação de emoção, de regulação de comportamento, no caso daquelas crianças com vulnerabilidade, por exemplo, para TDAH. Vamos estimular habilidades sociais. Não, esse menino ficava o tempo todo só com uma babá que nem conversava com ele e não fez pré-escola. Isso aí provavelmente não deve ser um autismo, não. Mas você tá ali com o menino, às vezes com 5, 6 anos, com atrasos consideráveis do desempenho das habilidades sociais. Vamos colocar o menino na escola e esperar para ver como é que ele vai? Gente, não custa fazer um trem de habilidades sociais com esse menino, isso não é invasivo. É claro que a minha principal angústia em propor isso para vocês está no fato de pensar que muitas vezes esse acesso à estimulação depende de recursos financeiros dessa família, tá? Mas uma vez que a gente torna essa prática como via de regra para quem tem recurso, isso dá uma pressão para o poder público se mobilizar e utilizar essas práticas baseadas em evidências em políticas públicas. No final das contas, é isso que eu quero discutir com vocês. As políticas públicas têm que ser baseadas em prática, baseadas em evidências, né? Em medidas objetivas, em raciocínios concretos, não no sentido de rotular as crianças, de definir, de patologizar, usando um neologismo que me infarta. Esse aí é babado para outro vídeo, né? Mas esse aí é babado, confusão e gritaria. Se vocês quiserem saber, dá uma procurada aí no meu nome na internet, um vídeo
um vídeo, não, um artigo que eu escrevi com o filósofo Lincoln, tá? Sobre essa questão de ficar patologizando o ensino. Deu babado. Depois eu faço uma resenha desses artigos aqui para vocês, tá? Vou até colocar no comentário os artigos melhor, né? Bom, eu acho que é isso que eu precisava conversar com vocês. Acaba que essa pílula ela ficou um pouco maior que o esperado, né? Porque eu fico meio angustiada de não passar todas as informações para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário, como eu falei. Dá o like se você não gostou, dá o dislike se você não gostou e acompanha o nosso canal aqui no YouTube e nas outras redes sociais também, como o Instagram, Neuropsicoterapia BH. Até a próxima, pessoal!